Compramos um Gol no leilão para nossa viagem. Há 6 meses atrás, começamos os planos da nossa viagem, só que nesse meio tempo aconteceu muitas coisas. A gente ia de ônibus, mas a Jade não coube na caixinha que era permitida no ônibus. Então a gente teve que comprar um carro, e esse carro veio do leilão. E agora a gente vai mostrar para vocês os pontos negativos e os pontos positivos dessa compra. Bora lá! Então, galera, vamos começar falando dos pontos negativos do carro. Então, galera, esse aqui é o motor do carrinho. E começando falando dos pontos negativos, como era um carro de leilão, como vocês podem ver, tá tudo muito sujo. Ó, a gente vê um nível de sujeira meio alto. Então aqui também, ó, a gente vai poder observar que ele veio bem sujo. Esse é um ponto negativo, por ele ter ficado um tempo parado. Falando um pouco dos defeitos dele. Bom, os defeitos mais notáveis do carro, além de alguns problemas estéticos como rasgadinho no banco, alguns mal cuidados, algumas coisas na lataria, como por exemplo esse amassadinho aqui no porta-mala, essa parte que está com a tinta bem gasta. Acho que um dos defeitos mais notáveis são as portas. Ele está com problema da abertura dessa porta e daquela porta, então a gente vai fazer esse ajuste. Na primeira parada da oficina, quando a gente fez a primeira manutenção, a gente trocou a bateria e também trocou o sistema de embreagem dele. Porém, um outro problema que ele está enfrentando é o câmbio mole. Isso aqui tem um reparo aqui dentro que tem que ser trocado. Então já está na nossa lista de coisas para fazer. Outro defeito é a falta da anteninha aqui que a gente vai colocar. E esse porta-mala aqui infelizmente não está fechando, então a gente também vai cuidar. Basicamente as duas portas e o porta-mala estão com defeito, então são coisas a gente fazer. Outra coisa muito interessante é como a pintura está queimada. Isso eu considero um aspecto negativo dele. Porém, a gente já está vendo de dar um banho de tinta nele e também um polimento. E agora vamos falar os pontos positivos. Então, de ponto positivo que a gente achou nesse carro é que ele é um carro de 2008. Ele é econômico. Ele é bem econômico, pelo que a gente viu, já demos algumas voltas. Ele não está tão mal conservado, principalmente a parte do painel interior. Vamos lá dar uma olhada? Então, ó, esse é o painel dele, ó, tá bem conservado, os dutos de ar, a parte interna dele também tá bem bonita. Então, a gente ainda não deu nenhum banho nele, então a gente considera que isso é um ponto positivo. O próprio volante tá bem cuidado, a parte do painel ali. Outra coisa que foi uma grande surpresa quando a gente arrematou ele no leilão foi isso, ó. Ele veio com essa big caixa de som, que provavelmente a gente vai vender para poder arrumar mais ele. Então, isso aqui foi mais um ponto positivo para quem pega coisa do leilão, tá valendo aí. Outro ponto positivo que a gente viu nesse carro é o valor da manutenção das coisas dele. É um carro de manutenção baixa, então a gente consegue dar um talento nele sem gastar muito. Porém, a gente já gastou um pouquinho porque tinha muita coisa para fazer. Quando ele tá mais conservadinho, a gente acaba gastando menos, mas nesse caso aqui a gente gastou um pouco. A exemplo das coisas que a gente gastou, a gente colocou o jogo de pneu, que a gente achou que, além de deixar o carro muito mais seguro, né, para as viagens que a gente vai fazer, com esse joguinho de calota ficou até esteticamente agradável. Então, agora falando um pouquinho de valores, a gente conseguiu arrematar esse carro por 8.800. Ele saiu do leilão por 8.800 já com esse som e sem nenhum débito no Detran. Então a gente vai ter a responsabilidade de passar ele para o nosso nome e fazer a vistoria, além dos consertos para deixar ele legal. Bom, até aqui a gente está achando que foi um bom investimento. A gente ainda vai mexer nele e o valor final ainda vai se revelar. Mas a gente já deu algumas voltas, gostou bastante. E diz aí o que vocês acham. Foi uma boa aquisição? Foi uma má aquisição? E, gente, lembrando que esse leilão que a gente pegou, o carro ele já sai funcionando, então já... É um pouco mais, assim, fácil, né? Porque muitos leilões, os carros ainda precisam de muita manutenção para poder andar. Esse aqui, no caso, já saiu andando. Então, assim, por hora, a gente acha que valeu a pena. Vamos fazendo o restante das manutenções, deixando legal. E vamos apresentando passo a passo para vocês. A nossa viagem está cada vez mais perto.
A gente planejava sair de Campo Grande para Belo Horizonte no dia 20 de dezembro, porém a gente acha que a gente vai ter que adiar um pouquinho para janeiro para poder organizar melhor. Afinal, a gente teve que comprar um carro do nada, arrumar ele, e isso despende de bastante gasto. Mas acredito que logo logo ele está na estrada. E uma coisa importante que eu esqueci de falar é com relação aos opcionais do carro. Esse carro aqui ele vem com direção hidráulica, vem com vidros elétricos na parte da frente, 4 portas, porém ele não tem ar-condicionado. Então se a gente quiser fazer esse upgrade para nossa viagem, que eu considero importante, talvez a gente tenha que investir. Mas a gente é acostumado a viajar de moto, né? Sim. Já enfrentamos bastante calor na estrada, né? Então talvez Várias viagens de moto. Exatamente, então talvez não seja um problema tão grande para nós, mas a gente vai ver ainda como a gente faz essa parte. Então, basicamente, é isso que a gente tinha para falar do Golzinho. Gastamos até aqui R$ 8.800 na compra, mais 4.000 no conserto. E acho que ainda a gente vai gastar por volta de mais uns 3 a 4 mil para deixar ele como a gente quer. Mas aí ele vai estar pronto para a estrada. Eu não vejo a hora de pegar a estrada. Estamos sonhando com esse momento, gente. Estamos sonhando com o dia da viagem, mas até aqui está sendo bem legal de planejar tudo, né? A gente já está com todo o equipamento e agora com o nosso meio de transporte, né? Agora é só cuidar dele para deixar perfeito. Vem com a gente nessa viagem. Abracinho? Não, aqui é um firmeza assim, ó.